Hoje eu pretendo falar um pouco melhor sobre o conto A Mensagem, da Clarice Lispector. Ele está disponível em diversas plataformas, no caso sites, mesmo na internet ele está disponível por aí, então ele é bem tranquilo para se encontrar, ele é curtinho também, por ser um conto justamente. Ele faz parte do livro Felicidade Clandestina, da editora Rocco. Essa edição, todas as edições da Rocco são muito bonitas, dos livros da Clarice no geral. E essa aqui é uma coletânea, né? É um dos livros que eles redigiram, assim, como coletânea de contos da Clarice. Eu não sei direito como funciona essa curadoria dos contos, mas pelo que eu pude entender lendo um pouquinho desse livro aqui, que inclusive o título dele leva o título de um dos contos dela, que é justamente o conto que dá o início para esse livro, que ele é muito bom, todos os contos são muito bons, na real. Eu recomendo muito a leitura porque eles são curtinhos, muitos deles são curtinhos, assim, coisa de 2 páginas, 2 folhas, assim, então é muito tranquilo. Claro, né, tem alguns que são mais longuinhos, assim, por exemplo, tem aquele do ovo e da galinha, eu acho que é esse o título, mas enfim, ele fala de ovo e galinha, enfim, e que conto maravilhoso, sinceramente. Eu sinto que eu preciso ler ele mais vezes para absorver o máximo que eu puder desse conto, porque ele é simplesmente fantástico. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade em ler o trabalho da Clarice, porque, assim, além de ser um enigma, né, que a gente sabe disso, mas eu tenho dificuldade para me concentrar na leitura dos escritos dela. Então, assim, eu preciso estar num estado de espírito muito específico para estar nesse clima, assim, nessa situação de espontaneamente, né, instantaneamente entender o que ela tá querendo dizer ali, que é difícil, né, uma coisa assim que não é sempre que eu tô nesse clima, enfim. Ou eu tenho que me concentrar, assim, e pensar palavra por palavra, assim, porque senão acaba que não dá muito certo. Porque eu acabo viajando junto com ela nas palavras. Enfim, esse é um conto que a Clarice ela vai estar trabalhando ali com o protagonista, né, uma figura mais nítida assim na história masculina. Então é um rapaz, né? O conto, basicamente, os personagens desse conto é um rapaz e uma moça, eles não têm nomes. E eles estão ali, pelo que eu pude entender, assim, eles estão no momento da adolescência, assim, de transição, assim, muito, muito marcante na vida deles. Realmente um momento divisor de águas na vida deles, assim, uma questão, assim, muito forte de maturação. Só vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de ter uma espécie de protagonista masculino ali, porque eu acho muito curioso quando ela faz isso, quando ela tem essa proposta nos trabalhos dela. Como, por exemplo, na Hora da Estrela, que tinha o narrador, eu acho que era Ricardo o nome dele, o nome do narrador da Hora da Estrela, que eu acho muito engraçada essa relação que tem da retratação, assim, do pensamento dos homens, assim, criado pela Clarice nos livros dela, nos contos, nos romances, enfim, eu acho muito interessante, eu acho engraçado, assim, de ver a forma como ela retrata. Eu acho muito, muito incrível, assim, é muito, muito fascinante. Lembrei do Ricardo, que eu acho que é Ricardo, não lembro direito, enfim, faz tempo que eu li A Hora da Estrela. E lembrei também do Otávio, do Perto do Coração Selvagem, ele não era protagonista, e nem o Ulisses, que eu pretendo falar também, mas eles eram personagens, assim, chave, né? Eles eram personagens fundamentais para as histórias deles. Lembrando o Otávio, do livro Perto do Coração Selvagem, e o Ulisses, de Uma Aprendizagem, o Livro dos Saberes, que inclusive é o meu livro favorito dela. Eu acho esse livro, assim, todos os livros são bons, dos poucos que eu li, mas eu acho, assim, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres é perfeito. Eu acho esse livro, assim, fascinante, ele é esplendoroso, ele é maravilhoso, ele é incrível, eu acho esse livro, assim, brilhante, simplesmente incrível, assim, fenomenal. Eu acho esse livro perfeito, sinceramente, eu acho um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tudo bem, não li muitos livros na minha vida, mas esse pra mim é marcante, foi um livro que eu devorei, realmente, assim. Tudo bem, ele é curtinho, mas mesmo assim, é maravilhoso. Eu recomendo muito a leitura para todo mundo. Enfim, então, só dando essa contextualizada em relação ao que a gente pode esperar nesse trabalho da Clarice, enfim, com essa retratação ali de uma história basicamente narrada, né, majoritariamente dentro do raciocínio, dentro da mente de um rapaz ali,
porque ele tá sempre no monólogo interno ali. Ele é um rapaz que ele tem muitas angústias, muitas questões, assim, existenciais. Ele tem esse lado, assim, introspectivo, muito aflorado, muito reflexivo. Uma pessoa, assim, muito inquieta, de fato, com muitas questões da vida. E normal também, levando em consideração que ele é um rapaz, ele é jovem, enfim, tá no comecinho da vida, mal saiu da fralda, né? Então é normal esse tipo de questão, assim, mas muito legal a forma como ele é trabalhado. E basicamente essa história ela vai se desenvolvendo ali com base na relação do rapaz com ele mesmo e com uma moça, que ela vira uma amiga dele ali nesse momento. Só que é muito curioso, porque essa relação dele se fundamenta nessa concepção assim que o rapaz cria de que a moça ela é assim diferencial, que a moça assim ela não é nenhuma moça na visão dele no caso, dela também, né, vou falar um pouco mais sobre, mas ela se distancia de qualquer coisa assim que carrega um certo estigma, que carrega uma certa assim inferioridade, que represente o não homem, né? Então nesse caso vai estar falando sobre questões de feminilidade, enfim, mas outras coisas também abrange, claro. Então ele acaba projetando nela essa situação assim dela superar as expectativas dele, apesar dela ser uma mulher, enfim, é bem interessante. E é interessante também perceber como você acaba captando assim dela também uma certa busca por essa aprovação, assim, uma espécie de reafirmação dessa suspeita, assim, dela representar uma espécie de pureza, de legitimidade, assim, interior, de personalidade, de pensamento, enfim, por representar ali uma espécie de cunho masculino, assim, de caráter masculino. Então ela se desatrelando daquilo que o não homem representa e a partir disso conseguindo ali se criar, se estabelecer essa conexão assim intensa de classificar com ele, né? E isso é uma coisa, como eu falei, que parte dos dois, assim, tanto ele nessa percepção dela, quanto ela nessa percepção sobre ela mesma, levando em consideração ali o contexto, né, da relação que ela leva com ele, enfim. Então esse é um conto que ele vai estar falando muito sobre essas particularidades assim de gênero, essas questões assim de maturação. Vai ter alguns momentos que ele vai recorrer assim a questões meio psicanalíticas, assim, que é uma coisa, um traço assim que eu já percebi em outros trabalhos da Clarice também, essa recorrência assim à psicanálise. É interessante. Eu particularmente não sou muito adepta de psicanálise, mas eu não descarto, né, o seu valor enquanto área de estudo, enfim, para psicologia, para outras áreas, enfim, mas não é a minha favorita. A partir dessa constatação desse caráter dela, desse estabelecimento de um vínculo, que se baseia nessa possibilidade assim que ele vê de que ela sente uma certa angústia, uma certa inquietação sobre a vida, questões existenciais, etc., se estabelece então essa espécie de vínculo assim entre eles, esse vínculo assim afetivo, que eles ficam ali nessa coisa assim de estabelecer uma relação com um grau de intimidade elevado, porque tecnicamente, teoricamente, os dois eles têm personalidades, não sei nem se personalidade é uma palavra boa para classificar isso, mas eles têm inquietações semelhantes, então eles têm ali partículas do âmago de cada um, assim, que acabam se complementando, encontram um no outro, assim, similaridades que fazem muita diferença para eles ali, para conceber a relação, enfim. Então particularmente a palavra que ela mais utiliza assim para destacar esse sentimento assim que eles têm em comum é a angústia. E é muito interessante que aí ela retrata assim, é retratado no caso, essa relação deles assim como mais essa relação assim que não é aquele contato assim cru, assim, totalmente vulnerável, sabe? Porque existe uma casca, né? Existe, justamente por essa questão de gênero, especialmente por essa questão de gênero, tem muita
um tabu, assim, na relação deles. Então não é uma coisa verdadeira, não é uma coisa totalmente genuína ali, né? Tanto que a gente vê no passar do conto, assim, isso se desmontar, né? Isso cair por terra, enfim. E aí tem aqui no comecinho, na segunda página, já fala assim: mesmo assim, jamais certas palavras eram pronunciadas entre ambos. Desta vez não porque a expressão fosse mais uma armadilha de que os outros dispõem para enganar os moços, mas por vergonha. Porque nem tudo ele teria coragem de dizer, mesmo que ela, por sentir angústia, fosse pessoa de confiança. Então é bem estabelecida essa questão, assim, tanto que é até uma certa desconfiança que parte dele em relação a ela, assim, ela sente ali aquela angústia que eu também sinto, mas será que é válido pra ela? Será que ela realmente sente isso, sabe? Será que ela... É uma dúvida, assim, em relação ao próprio gênero dela, né? Será que ela, como mulher, consegue sentir uma coisa dessa? Tanto que a partir disso ele começa a tratar ela de camarada, de brother, de amigo, assim, realmente desvinculando ela de qualquer coisa que puxasse ela pro lado do não homem, né? Do não masculino. E essa relação, assim, o conto ele vai se desenvolvendo mais como dentro da cabeça dele, assim, muitas partes. Claro, tem partes que é narração, assim, do ambiente, ambientação, enfim, mas é mais, assim, pensamentos da mente dele, assim, que vão se desenvolvendo, vão se desenrolando com o passar do conto. Tem essa questão, assim, que ele tá sempre nessa dúvida, assim, ele duvida dele mesmo, e ele duvida dela, e aí ele duvida que a angústia que é verdadeira, ele duvida do que se trata essa angústia, independente de quem pertença. Então é uma coisa, assim, que vai por camada, sabe? Então tem a dúvida ali sobre o que é essa angústia, tem a dúvida sobre quem sente de verdade, sobre... quem deveria, talvez, também. Então, são várias reflexões, assim, que vão circulando, né? Que vão orbitando esse tema central, assim. E a partir disso, né, vão saindo ali novas dúvidas. Especialmente em relação à relação deles mesmo, né? Então, eles ali se estabelecem, se consolidam como uma amizade, ali, um relacionamento, que eles estão buscando um certo aprendizado e acolhimento mútuo. Mas dadas as circunstâncias, né, que não é uma coisa assim genuína, né, de se classificar, essa questão é bem complicada, né, e até que desmorona, né, num certo momento, assim, essa falsa cumplicidade dos dois. Eu tô aqui com as minhas anotações. Essa falsa cumplicidade dos dois acaba desmoronando num momento, assim, muito, muito simbólico do conto, que é quando eles estão voltando da aula, e aí eles se deparam com uma casa que meio que materializa essa angústia, assim. E os dois ficam ali parados na frente da casa, em transe, assim, observando aquela casa, observando aquela construção e tudo aquilo que isso representa pra eles, assim, sabe? Então, a partir disso ali, gera uma reflexão, assim, muito pessoal de cada um, apesar de eles estarem dividindo ali o mesmo espaço, o mesmo momento, mas a casa como realmente essa materialização da angústia que é sentido, assim. E é como se, no passar do tempo, assim, eles estavam... Eu pensei numa analogia que não é muito boa, mas pra mim fez sentido, assim, pra trazer aqui. Que é como se eles estivessem, assim... Eu lembrei de quando a gente é criança, a gente encontra um balão, a gente fica, tipo, naquela brincadeira de não deixa o balão cair. Se deixar o balão cair, perdeu. Entendeu? Então eu pensei nisso, assim, eles passam todo esse momento, assim, tipo, deixando o balão aqui em cima, sabe, se distraindo, e essa coisa, assim, da idealização, sabe, dessa coisa meio lúdica, assim, sabe, de inventar moda em relação a essas questões, assim, enfim. Não me expressei muito bem, mas enfim. Eles estão ali se distraindo, né, mantendo aquele padrão, mantendo aquele ciclo, mantendo aquela ideia. Aí até que um momento eles deixam aquilo ali cair e acabou, sabe? E realmente é o momento que eles se distraem e deixam o balão cair, que é esse momento que eles estão de frente com a casa ali e parece que tudo muda, assim. E realmente o conto em si traz muito essa questão do amadurecimento, da maturação, tanto pelas referências psicanalíticas que eu falei, tanto que eu destaquei uma frase, assim, que eu achei engraçadinha, eu resolvi trazer, que
parece que a psicanálise não os resolveria totalmente, ou talvez resolvesse. Remetendo então a essas questões assim, de infância que são trazidas, porque ele faz algumas menções à mãe dele, especialmente no final, que eles passam por esse momento assim, do transe ali, observando a casa, enfim, e que é a partir dali que eles percebem que eles se distanciam desses ideais, assim, e o laço deles simplesmente rompe, assim, sabe? Porque aí tem essa questão, assim, da angústia não ser mais aquela coisa, assim, que tá, talvez, na ideia deles, mas ela tava ali presente, sabe? Simbolizada pela casa, assim, essa situação, assim, que foi um choque de realidade, assim, de maturação pros dois. Muito, muito interessante. E o que acabou consolidando também, apesar, também, né, essa situação da maturação de idade mesmo, né, deles estarem saindo ali da adolescência, enfim, partindo para outras fases, outros períodos, mas também, como consequência, né, realmente a consolidação, assim, dessa segregação de gênero, né, então a moça, ela acaba indo pro ônibus, assim, e ele só deixa, assim, e fica aquela coisa, assim, que ele é amargo, assim, sabe, de você perceber que se estabeleceu aquela relação, assim, de existir essa distância, assim, muito, muito forte, e a sensação, assim, que eles que transmitem, assim, que eles têm é como se fosse uma coisa, assim, inerente a vida deles, né? Então, ele por nascer homem, ela por nascer mulher, assim, por se identificarem com essas questões, né? Como homem e mulher, e ter toda a questão da diferença dos estigmas que existem, né? Enfim, então já separa, assim, e cria e se consolida, assim, se constrói esse muro, assim, muito, muito simbólico, muito impossível, assim, de se ignorar entre os dois, né? E aí, como eu falei, essa questão do que no final ele acaba buscando esse refúgio na infância, buscando a mãe dele, né? Uma questão assim, mas não literalmente, né? Mas mais tipo aquela sensação, assim, tipo, quero minha mãe. Buscando realmente esse consolo, assim, né? Porque foi um choque de realidade, assim, essa questão da maturação que foi... Aí, sou adulto mesmo, né? Não tenho o que fazer. E justamente por isso eu tenho que entender essas questões. Assim, meio como se fosse, assim, estabelecimento, assim, de uma coisa... De um fato social, assim, entre os dois, sabe? E aí eu destaquei alguns momentos que eu achei muito bonitos, sim. Vários momentos no conto, assim, mas 2 frases eu gostaria de trazer que eu achei muito bonitas, que ambos iam ser escritores, e com uma determinação tão obstinada como se exprimir a alma suprimisse enfim. Lapada, né? E a segunda: rende-te sem condição e faze de ti uma parte de mim que sou o passado, dizia-lhes a vida futura. Então, essa frase final, assim, pra mim, não foi frase final, né? Mas, no caso, a frase final do vídeo aqui que eu tô trazendo, que depois disso ainda tem aí umas 6 páginas. Tá certo, 6 páginas. É bem clara, assim, a mensagem que isso traz, né? O conto todo, ele é sobre essa questão da maturação, do crescimento, como eu já falei várias vezes. Então é muito legal a forma como isso vai se construindo, os elementos que são trazidos, e a simplicidade do cenário, de ter poucos elementos, né? De ser ali uma cena tal, um fulano e tal, ciclano. Aí, cicrano, na verdade, né? Enfim, não interessa. Fulano e Beltrano, apesar dessa constituição, assim, simples da narrativa, mas ainda assim muita riqueza, né? Porque dentro de cada elemento, assim, são muitas nuances, são muitos detalhezinhos que fazem uma diferença, assim, muito, muito importante, muito relevante na questão ali sendo construída, sendo abordada. É isso, muito obrigada por ter assistido. Então esse foi o vídeo e até uma próxima. Muito obrigada.